Boa noite, meus amores. A paz do Senhor para cada um de vocês, para a sua vida, dentro do seu lar, em nome do Senhor Jesus. E hoje eu quero deixar uma palavrinha de gratidão, em agradecimento a Deus, ao nosso Pai, ao nosso Todo-Poderoso, ao Deus do Universo, ao Senhor dos Exércitos, o grande eu sou, magnífico, unânime, perfeito, onipotente, onisciente, onipresente, lindo, maravilhoso, extraordinário, em nome do Senhor Jesus. E hoje, capítulo 5 de Efésios, versículo 20, que diz assim: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, agradecer a nosso Deus, a nosso Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, 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 amém. Em tudo, que a gente deve dar graças em tudo, lembrar dele a toda hora e a todo momento, que não é tarefa fácil agradecer, mas assim, nos dias difíceis é bem complicado, mas acredite que no dia que a gente entender a forma como Deus trabalha, como diz, tudo coopera para o bem daquele que crê que o ama. Então tudo coopera para o bem, tudo coopera para o nosso crescimento, para a nossa evolução, para a nossa intimidade com Ele. Sabe aquele juramento quando a gente vai casar? É na tristeza, é na alegria, é na pobreza, é na riqueza, até que a morte nos separe, que jamais a morte vai nos separar do grande Senhor Jesus Cristo. Mas é mais ou menos isso. Então é um voto que a gente tem que ter, um voto de fidelidade com Deus, adorá-lo e amá-lo, exaltá-lo, glorificá-lo, adorar, louvar, exaltar, tudo em nome dele, para a glória dele, em nome do Senhor Jesus. Então, que aquilo que você não está entendendo neste momento, acredite, você vai entender e vai dar glórias a Deus amanhã. Que essa dor que você está passando hoje, acredite, amanhã você vai agradecer por ela. Por ela, você vai agradecer por ela. Você vai crescer, amadurecer justamente por ela. Você vai conhecer a Deus, o poder dele, justamente através dessa dor que hoje você está sentindo, mas que amanhã você vai dar glórias a ele e vai contar com muita felicidade, com muito orgulho, com muita intimidade sobre ele. Então, vamos agradecer em nome do Senhor Jesus ao Deus Pai, ao Deus Filho. Vamos agradecer em todos os momentos, como tem aquela passagem que quando a gente vai chorando, os molhos mais volta sorrindo. E é mais ou menos isso, entendeu? Deus vai honrar cada lágrima tua. Deus vai honrar cada lágrima tua, ele vai honrar. Talvez agora você não esteja nem ouvindo a voz dele. Isso não quer dizer que ele não esteja com ele. Ele está com você. Ele está com você.
E ele vai honrar cada lágrima. Quando tudo era silêncio, dor, tristeza, quando você achou que era o fim e que só restava aqui algo ligado a ele. E ele sabe que apesar de tudo, existe uma ligação entre você e ele, apesar de tudo. E às vezes ninguém sabe, mas ele vai te honrar, creia nisso. Hoje, 19 de agosto, é meu aniversário, hoje eu tô fazendo 40 anos. E acredito que eu tô com o rostinho de 30, mas é porque Deus ainda tem promessa. Aí ele diz, não, eu vou deixar ela, vou conservar ela mais um pouquinho para ela viver minhas promessas. É como ele fez com Jó, ele deu mais anos de vida a Jó para Jó viver as promessas dele. Quando Deus tem promessa, ele sabe trabalhar para que tudo dê certo, em nome do Senhor Jesus. E hoje Deus falou muito comigo, foi um dos maiores presentes, ele me deu vários, mas foi um dos melhores presentes que ele me deu. Ixi, não só vários, gente, não vai dar nem para mencionar, porque se eu mencionar um, então não dá certo, foram vários que ele me deu. Mas ele falou muito comigo hoje, muito comigo e... Meu pai, saber que teve momentos que eu não estava conseguindo ouvir a voz dele, que por mais que eu quisesse, era tanta dor, era tanto desespero, era tanta coisa. Mas ele estava lá. Ele nunca me deixou. Por isso que hoje eu estou cantando o hino de vitória. E eu sei que ele está comigo, como está com você. Talvez você ache, é tanta dor, é tanto desespero, é tanta coisa que você não está conseguindo ouvir a voz dele. Mas isso não quer dizer que ele não esteja contigo. Ele está contigo. E ele vai mostrar a você que nesses momentos ele estava contigo. E por isso que você está vencendo e vai vencer e vai sair dessa. Porque ele está contigo, embora que ele esteja em silêncio, você não está conseguindo ouvir a voz dele. Mas acredite, você está até aqui, talvez até ouvindo, vendo esse vídeo, porque justamente ele está contigo. E não tem nada a ver comigo, nada a ver comigo. E acredite, ele hoje falou tanto comigo, coisas que lá atrás... eu preferi me silenciar e deixar ele falar por mim. Eu confiei nisso, acreditei nisso. Porque se eu falasse, seria complicado. Mas ele falando é diferente. E ele levantou uma única pessoa para falar por mim. E eu sei que foi algo da parte dele, porque ele nos confirma. Ele nos confirma, ele nos honra. Sobretudo quando a gente silencia e deixa ele falar. Às vezes aquele silêncio até dói. A gente queria falar, queria gritar, queria mostrar que não é bem assim, que está errado, isso e aquilo. Mas esse sacrifício também gera honra. Porque você está confiando no Pai, está confiando nele. Aprenda a confiar nele. Às vezes é melhor que ele fale, porque ele é tão perfeito, tão extraordinário, que quando ele fala é diferente. Todos ouvem, todos acreditam, todos baixam a cabeça. Ele convence de uma forma
que a gente nunca vai conseguir. E que ele convence de uma maneira que não precisa usar a força do braço. Deus, quando quer nos chamar atenção, quando quer falar algo, ele não precisa usar a força do braço. Às vezes, com uma palavra, uma breve palavra, ele fala não só para um, mas para muitos. O trabalhar de Deus é mais completo que o nosso. É mais perfeito que o nosso. Então, comece a confiar verdadeiramente no Senhor. Verdadeiramente no Senhor, no tempo dele, que quando ele quer fazer, ele faz. E às vezes é coisas tão extraordinárias que a gente não entende. Não entende. Eu fiz coisas esses dias, que eram coisas que eu fazia antes, lá atrás, mas devido a várias coisas que me aconteceu, eu não estava conseguindo fazer. Já tinha muito tempo que eu não conseguia fazer essa coisa simples, que eu não conseguia fazer. E eu tinha saudade de fazer, só que eu não estava com vontade, não estava com força e não conseguia fazer. E eu queria muito fazer, eu sentia vontade de fazer, eu lembrava do tempo que eu fazia e ainda mais, às vezes eu ouvia palavras contrárias a pontes, como era algo como eu não estava fazendo por culpa minha, porque eu era assim, porque eu era assado. Só que Deus e eu sabia que eu era a primeira a estar sofrendo com aquilo que eu não conseguia fazer. E eu era a primeira a sofrer porque eu estava sentindo saudade e não conseguia fazer de forma nenhuma. Só que eu acredito no tempo de Deus. No tempo de Deus. Eu acredito no tempo de Deus. E acreditar no tempo de Deus, na vontade de Deus, às vezes não quer dizer que a gente não sofra com determinadas coisinhas. Então, quando eu ouvia esses apontes, e eu sabia o que estava vivendo, e o que Deus sabia da minha parte, eu me calava. Porque no meu pensamento, era tipo assim, eu vou perder meu tempo tentando mostrar algo para uma pessoa que eu sei que no fundo ela não vai acreditar. Então eu não perdia meu tempo. Eu não perdia meu tempo e preferia que Deus mostrasse e que Deus falasse por mim de alguma maneira. E no sábado e no domingo, hoje é meu aniversário, no sábado e domingo, depois de alguns meses, e que eu estava esperando no Senhor, com a confiança que Ele ia ressuscitar aquilo que estava morto, que eu não estava conseguindo ressuscitar, que eu não tenho poder para isso, e que eu sabia que estava morto, e que eu queria que viesse a vida, mas não é do meu jeito e da minha maneira. E depois de meses, quando foi sábado e domingo, esse foi um dos maiores presentes. Quando foi sábado e domingo agora, aquilo que eu fazia lá atrás e que era uma das minhas maiores felicidades, meus maiores momentos, que eu não estava, sobretudo com ele, que eu não estava conseguindo fazer, é como se ele me trouxesse a vida novamente, que aquilo que eu amava fazer, costumava fazer, que era algo muito de mim, naturalmente eu comecei, veio uma vontade de fazer, há muito tempo não vinha, veio uma vontade de fazer, veio a vontade, veio o desejo, tudo voltou como antes, naturalmente, como um passe de mágica. Quando eu me deparei, eu estava vivendo aquilo que eu gostaria tanto de viver, que por um tempo eu não estava
vivendo que eu estava vivendo. Então Deus, ele ressuscita sonhos, ele ressuscita aquilo que se perdeu por algum motivo, ele te devolve, ele te restitui, ele restaura. É tão bom quando ele conhece o nosso coração. Não se importe com os apontes. E aquela pessoa que me apontava, ela viu. Ela viu e ela mesmo deu glória a Deus. Então não se importe com as palavras contrárias. Fique firme e segura daquilo que Deus está vendo e que Deus sabe. E que Deus sabe muito bem, tá certo? Deixa Deus falar por você. Deixa Deus falar com você. Não bate boca com ninguém. Não use da força do braço. Deixa falar, deixa pensar. O que importa é o que Deus está vendo aqui. Só Ele tem esse poder de esquadrinhar o coração. Ninguém mais. Ninguém mais. O próprio Jesus foi humilhado, foi perseguido, foi caluniado, foi defamado. Enfim, sendo tão santo como era, tão perfeito, imagine nós, né? As pessoas vão muito por aparência, e aparência é enganosa. Mas vamos deixar Deus falar por nós, porque é perfeito. A gente vai perder nada em relação a isso. Pelo contrário, a gente só vai ganhar a honra, o respeito, o amor, entendeu? E vamos dar graças a Ele a toda hora e todo tempo, mesmo quando for difícil, quando a dor apertar, o desespero chegar e o cenário não estiver mudando, é cenário de morte, de deserto, de destruição. Continua caminhando, continua botando o joelho no chão, não vem nenhuma palavra não, fica lá um tempo, em honra a Ele, fica lá um tempo. Quantas vezes, minha gente, eu coloquei o joelho no chão e até achei, assim, em alguns momentos, meu pai, será que eu tô pecando contra ti? Porque eu tô tão mal, tá tudo tão ruim, tá tudo assim, mas eu colocava o joelho no chão. Tinha dia que eu acho que a oração era mais repetitiva do que tudo. Tinha dia que meu pai... Mas eu sabe como eu pensava? Sabe como eu pensava? Pelo menos o Senhor tá vendo que eu tô tentando. Pelo menos o Senhor tá vendo que eu tô tentando. A minha fé falava pra mim que eu sei que não eram as melhores das orações. Às vezes estava fraquinha, repetitiva. Só Deus na causa. Mas eu queria mostrar pra Ele que eu tava tentando e que não tava desistindo. Há muito tempo eu passo a palavra, há muito tempo. Não por vídeo, mas por áudio. E tinha um dia que era muito difícil. Mas eu não parava. Porque eu queria que ele visse que eu não estava desistindo. E até porque ele não me deixava parar. E quando a gente planta chorando, volta com os molhos sorrindo. A honra é bem maior. A honra é bem maior. Então, eu ia para a igreja com muita dor.
Eu orava com muita dor e passava a palavra com muita dor. Passava palavras de fé, de muita fé, quando a minha estava assim, ó. De muita fé, eu passava e eu pensava comigo. Pelo menos eu tô ajudando a outra pessoa a ter fé. Pelo menos eu tô ajudando a outra pessoa a ter fé. Eu tinha na minha cabeça que eu tava plantando, embora que eu tivesse fraquinha, mas eu não poderia deixar de plantar pelo menos algo de bom na vida da outra pessoa. Sabe, você tá doente e falando de cura para outra pessoa? Mais ou menos isso. Que Deus cura, que Deus liberta, que Deus salva, que Deus é perfeito, que Deus é maravilhoso. Era mais ou menos isso. E eu te falo que Deus honra. Se eu tivesse naquele momento parado tudo, até porque Ele não deixou, eu não estava vivendo o que eu estou vivendo hoje. Ouvindo a voz dEle, vendo Ele falar comigo, vendo Ele me honrando, vendo Ele cuidando, vendo Ele me presenteando. Não pare de agradecer, não pare de buscar agradar, não pare. Porque Ele vai te honrar. Ele vai te honrar. Pode ter certeza disso. Se eu tivesse ouvido a voz que queria me parar, e acredito que queria me parar para justamente eu não ver o poder de Deus, a grandiosidade de Deus e o que Ele é capaz de fazer, eu não tinha visto. E o outro lado não quer que a gente conheça e se veja isso. Porque ele sabe também que existe algo maravilhoso ali na frente, guardado para nós, sobretudo a nossa salvação, a nossa intimidade com Deus, enfim. Então não pare de adorar, não pare de adorar, não pare de exaltar, não pare. O que Deus tem preparado para você é muito grande. Não pare de adorar, não pare de louvar, não pare. É doendo, vai. É chorando, vai. Se for para falar de Deus, doendo, fale, porque Ele vai te honrar. A honra é bem maior para aquele que fala da grandeza de Deus quando não está vivendo. A honra é bem maior. E a vitória da segunda casa é maior do que a da primeira. É você estar doente e falando de cura, da grandiosidade de Deus, do extraordinário de Deus. A honra é bem maior. Tá certo? Então não desista. Todas essas palavras contrárias é para te parar e impedir de ver e conhecer a grandeza de Deus e aquilo que Deus tem preparado para a tua vida. Seja forte e corajoso, não temas, porque eu estou contigo. Ele pode até estar em silêncio, mas Ele está contigo. Você não está sozinha. Ainda que lhe falte tudo e sobre só um caquinho de telha, como Jó. Acredite, Ele está contigo. Ele é esse caquinho de telha contigo. E a vitória da segunda casa é mais grande. E se você tiver, Ele dá mais tempo para você viver as promessas dele. Tá certo? Em nome
do Senhor Jesus. Então, eu me emocionei assim porque foi um dia de muita vitória, de ouvir muito Deus, de ver Ele. Aliás, esses dias está sendo assim, engraçado. Lá atrás foi o momento mas Ele tem honrado cada lágrima, cada dor, cada tudo, Ele tem honrado. E eu me emocionei assim porque lembrar de onde eu estava e o que Ele fez, e assim não será diferente na sua vida, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. E se for possível, que se cale, deixe Ele falar por você. Não tente demonstrar nada para ninguém, não. Se preocupe mais no que Deus está vendo dentro de você, nos seus atos. Se preocupe mais. É algo de você e Deus. Se preocupe mais com essa relação. E naturalmente as coisas vão suceder. E já deu tudo certo. Em nome do Senhor Jesus. Não tente estar lutando, em estar mostrando para alguém, eu sou assim, não sei o que, não, eu sou assim. Não. Deixa Deus falar por você, não tem coisa melhor nessa vida. Não tem nem preço, tá certo? Então, essa é a palavrinha de hoje. Vamos ser gratos a Deus em tudo. Em tudo. Honre a Ele em tudo e Ele te honrará. Quando você menos esperar, Ele vai usar de algo, de alguém. E às vezes nem é tão de perto assim. Às vezes é aquele que você nunca imaginou, nem pensou. Lá de longe, igual o Davi lembrou de Mefibosete. Deus usou de alguém para lembrar de Mefibosete lá não sei aonde e honrar Mefibosete. Porque quando Deus quer fazer assim, você pode estar lá no deserto, ninguém está vendo, e você para e pensa, meu pai, quem vai me ver aqui? Quem vai lembrar de mim? Quando Deus quer fazer, Ele sabe quem usar, como fazer, para Ele chegar onde Ele quer. Ele usa a pessoa certa que faz chegar a mensagem onde você quer que chegue. Ele vai usar a pessoa certa. Deus é perfeito, é extraordinário. Nada do que a gente dá para Deus é em vão. As pessoas até me decepcionaram. Mas Deus não. Mesmo Ele permitindo as dores, os desertos, mesmo Ele permitindo tudo, mas Ele nunca me decepcionou. Nunca. E tudo que eu dei para Ele, fiz para Ele, mas eu não tivesse feito mais e dado, foi maravilhoso. Maravilhoso. Toda lágrima que você jogar para Deus, todo o joelho no chão, toda adoração, tudo que você fizer para Deus não vai ser em vão. Não vai ser em vão. É dupla honra aí, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. E é essa palavra que eu tenho hoje para você, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Deus te ama muito, 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 muito. Um dia você vai entender isso. Um dia você vai conhecer o tamanho desse amor. Se você ainda não foi amada como deveria, como queria, acredite, na hora certa, Ele vai trabalhar no coração de alguém, vai usar alguém para lhe amar muito, muito, porque Ele precisa de nós para fazer as coisas aqui. Então, uma hora vai dar tudo certo, Ele vai falar em corações, Ele vai trabalhar na hora certa, como fala na palavra.
tudo tem um tempo determinado. Não é porque ele se atrasou, não é porque ele te esqueceu, não é porque ele desistiu, não é porque ele te abandonou, não. É porque ainda não chegou a hora. Mas vai chegar em nome do Senhor Jesus. E no caso, tanto você como a outra pessoa, tem que estar preparado, porque Deus não erra. Deus não erra. Entendeu? Quando Deus quer abençoar, Ele sabe quem juntar, Ele sabe como fazer. Então, vem na hora certa. Não desista porque está difícil, porque está tudo contrário, porque falam isso, porque pensam aqui. Não. Fique em paz, porque quando você menos esperar, Ele vai te surpreender, porque Ele é um Deus que nos surpreende. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Tchau.